Acho que o Bitcoin representa a aplicação mais profunda da criação de energia digital e da canalização da energia digital. E é uma mudança de paradigma, porque todos que se envolveram na revolução digital e na transformação digital de qualquer outra coisa, todo o seu aprendizado foi sobre a transformação da informação e não da energia. Assim, eles têm dificuldade em compreender a diferença fundamental entre uma interação conservadora e uma não conservadora. Nesta entrevista recente na Atlas Society com Michael Saylor, aprendemos sobre a importância das moedas digitais, as visões de Saylor sobre a sua trajetória futura e a dinâmica política que a cerca. Saylor compartilhou a sua visão do Bitcoin como uma força transformadora que vai além dos sistemas financeiros tradicionais. Ele discute o seu potencial para remodelar estruturas económicas globais e capacitar indivíduos contra forças políticas centralizadas. Os insights de Saylor oferecem uma perspectiva convincente sobre o futuro da moeda digital, as suas implicações sociais mais amplas. Antes de mergulharmos nesta discussão, não se esqueça de esmagar o botão de curtir, se inscrever no canal e compartilhá-lo, ok? Vamos lá ouvir então Michael Saylor. Sabe, o que eu pensei sobre o Bitcoin quando ouvi falar pela primeira vez é provavelmente o que alguém em 1905 pensou quando ouviu que alguém em sua vizinhança estava brincando com eletricidade. E então a casa de alguém pegou fogo e alguém levou um choque e foi eletrocutado. Eu pensei, é um pouco perigoso, mas provavelmente não vão deixar as pessoas continuarem fazendo isso ou não sei o que acontecerá. E então eu mudei de volta para o que é que eu tivesse focado. Então, quando eu ouvi falar de Bitcoin, deve ter sido em 2011, 2012. Era muito novo e era uma das centenas de coisas. Eu estava fascinado pela revolução dos celulares. Estava interessado em iPhones, estava interessado em smartwatches, estava interessado em tudo que o Facebook estava fazendo, tudo que a Microsoft estava fazendo, tudo que o Google estava fazendo, tudo o que a Amazon estava fazendo. Além disso, houve o caso do Bitcoin e todos eles estavam apenas oscilando. Mas em meus investimentos pessoais, não investi em Bitcoin. Investi na Apple e na Amazon, no Facebook e no Google. E em minha vida empresarial, eu realmente não achava que precisava do Bitcoin. Não era um grande ativo institucional, eu não teria pensado nisso. E nosso negócio era vender software empresarial para gerenciar informações, que eram analíticas. E foi só isso. Não voltei a pensar no assunto por mais 8 ou 7 anos. E a segunda vez que eu pensei nisso foi durante uma guerra. Então eu disse, por que as pessoas adotam novos paradigmas? Você precisa de uma experiência de quase morte, uma experiência de mortalidade. Quando eu lhe dou um diagnóstico e lhe digo que você vai morrer dessa doença, você de repente volta para a internet, começa a pesquisar sobre a doença e se descobrir que existe algum tipo de terapia experimental. Vai se interessar pela doença. Você lê sobre o assunto, talvez pegue um avião, foi para algum lugar para fazer algo a respeito, porque você tem mais a ganhar do que a perder e está bastante motivado. Então, em março de 2020, a pandemia chegou, o mundo fechou, o mundo meio que virou de cabeça para baixo, todos os escritórios foram esvaziados. As pessoas começaram a trabalhar em casa, o sistema monetário ficou maluco, as taxas de juros ficaram negativas em grande parte do mundo. Havia 18 trilhões de dólares de dívida de rendimento negativo flutuando. Como o dinheiro pode ter rendimento negativo? E as taxas de juros no ZEWA foram reduzidas a zero. Achei que o custo do capital tivesse chegado a zero, que isso é como fazer o tempo parar, e dinheiro com rendimento negativo é como fazer a água fluir morro acima. E pensei, ok, bem, estou em um mundo onde o tempo está fluindo para trás, a água está fluindo para cima. Você já viu aqueles filmes de todas as pessoas na praia, pouco antes do tsunami chegar, e há uma onda gigante chegando e está tudo bem, e o sol está brilhando e todo mundo está se divertindo, e então a água começa a recuar e sai. Então o mundo inteiro está prestes a virar de cabeça para baixo. Você está prestes a ser atingido por um paredão de água de 50 pés ou 100 pés e terá de correr para salvar sua vida. E se olharmos para isso e dissermos que o mundo tem algo de profundamente errado e que não posso continuar fazendo as coisas como sempre, eu realmente preciso tomar medidas urgentes.
Foi isso que senti em março de 2020. E acho que não fui a única pessoa a sentir isso. Muitas pessoas se sentiram bastante preocupadas, perturbadas. Pois é, como acabámos de ouvir Michael Saylor falar sobre o futuro das moedas digitais, agora vamos ouvi-lo aprofundar-se no seu impacto no sistema bancário tradicional. Saylor elabora sobre como este ativo descentralizado desafia os sistemas financeiros convencionais ao oferecer uma alternativa que reduz a dependência de instituições centralizadas. Ele explica como é que isso pode democratizar o acesso a serviços financeiros, fornecendo aos indivíduos maior controle sobre a sua própria riqueza. Saylor destaca os riscos inerentes ao modelo bancário tradicional, enfatizando o papel das moedas digitais como uma salvaguarda contra vulnerabilidades sistémicas. A sua análise ressalta o poder transformador desta tecnologia em promover a inclusão financeira e a resiliência. Agora vamos ouvir Michael Saylor e o que é que ele tem para dizer sobre Atlas Society. Assim, eu podia ver que haveria colapsos de moedas em todo o mundo e podia até ver o dólar americano entrando em colapso ou enfraquecendo, na minha opinião. Na verdade, eu acho que se analisarmos um substituto para a força do dólar, ele seria o índice S&P 500, que subiu 50%, o que significa que o dólar perdeu cerca de 35% a 40% de seu valor desde aquela época. Em uma carteira de ativos desejáveis, portanto, a análise mostra claramente essa tendência. Eu olhei para isso e pensei, bem, nosso dinheiro é um cubo de gelo derretendo. Ele vale 500 milhões agora, mas não valerá 500 milhões em 4 anos. E nosso negócio está sob estresse. Estamos trancados em nossas casas e as pessoas estão trabalhando via Zoom. É difícil fazer um negócio crescer e é difícil ver os funcionários. Portanto, por um lado, meu capital humano e meu pessoal serão invadidos pelas grandes empresas de tecnologia como a Amazon, o Google e a Microsoft. E costumava ser assim, as pessoas gostam de ir ao escritório e gostam de trabalhar juntas e não vão simplesmente desistir e se mudar para o outro lado do país em busca de um novo emprego. Mas em junho de 2020, ficou claro que as pessoas estariam trabalhando em casa por um tempo. E você não precisa atravessar o país. Bastava direcionar seu navegador da web ou apontar seu Zoom para um endereço IP diferente e conseguir um novo emprego. Então, começamos a pensar, isso não é bom. Podemos perder todos os nossos funcionários. Então olhamos para todo o nosso caixa. E por um lado, nosso caixa estava rendendo juros de 0%. Mas o índice S&P subiu e as ações estavam atingindo um recorde histórico. E estava bem claro que os ativos financeiros estavam subindo. E o custo do capital é de 12%. Se o custo do capital for de 12%, se eu tiver de gerar um retorno de 12% sobre o meu capital, estarei gerando um retorno de 0% nos próximos 4 anos. Haverá uma revolta dos acionistas. Portanto, estávamos preocupados com a perda de nossos funcionários, estávamos preocupados com a perda de nossos acionistas. E tínhamos essa grande pilha de dinheiro que não tinha valor. E então os banqueiros centrais disseram, não estamos nem pensando em aumentar as taxas de juros. E alguns banqueiros centrais disseram, bem, achamos que deveríamos tornar as taxas de juros negativas. Portanto, nosso principal ativo era um passivo. Nosso ativo humano talvez estivesse se afastando de nós e nossos acionistas estavam insatisfeitos. As ações chegaram a $90 por ação. Talvez estivessem entre 100 e 120 quando estávamos considerando isso. Estávamos no meio da guerra contra a Covid e o que eu considero ser uma guerra cambial, uma guerra contra o capital. Quando alguém diz, vou lhe cobrar 1% por todo o seu dinheiro no banco, isso é quase como uma guerra contra o capital, não é? Nessa situação, tínhamos de escolher entre uma morte rápida, uma morte lenta ou assumir um risco. Essa é a essência da mudança de paradigma. Qual é a morte rápida? A morte rápida é devolver o capital aos acionistas. Se simplesmente comprássemos as ações de volta, teríamos uma empresa que não estaria crescendo, com os funcionários trabalhando em casa e sem acionistas. E as ações estavam sendo negociadas a $2 milhões por dia e sem volatilidade. Portanto, se não houver volatilidade e liquidez, as opções de ações não terão valor.
mas as opções de ações são a forma de remunerar seus funcionários. Eles serão contratados pelas empresas de trilhões de dólares que têm dinheiro infinito e têm ações em empresas que estão crescendo e opções de ações que são valiosas. Devolver o capital apenas nos faria morrer rapidamente. Teríamos que vender a empresa. Morte lenta é manter o capital, mas as opções de ações não têm valor. O capital humano se esvai, a base de acionistas se esvai. Ficamos perdidos e não conseguimos sair dessa situação. Simplesmente não há catalisador para sair. Estávamos trabalhando o máximo que podíamos juntos e logo estávamos todos presos em nossas cozinhas tentando trabalhar por meio de um pequeno link de Zoom. Isso não era melhor nem mais fácil. A questão é, o que eu faço com 500 milhões de dólares em que devo investir? Isso vai render mais do que o custo de capital? Você sabe, estamos no verão de 2020. Você precisa encontrar algo para comprar que vá se valorizar em preço ou em valor mais de 12% ao ano depois dos impostos, ou de uma forma diferida e eficiente em termos de impostos. Não são títulos, não era possível comprar nenhum conjunto individual de empresas porque as empresas são títulos. E há proibições para que uma empresa operacional de capital aberto detenha mais de 40% dos seus ativos líquidos e títulos. Portanto, não poderíamos simplesmente comprar todos os títulos. Então, é preciso comprar commodities. Mas toda commodity é geralmente inflacionária. Comprar prata, ou soja, ou petróleo, ou gás natural, ou madeira não são boas reservas de valor porque as pessoas continuam produzindo mais commodities. O rei das commodities é o ouro, mas a oferta de ouro aumenta 2% ao ano. E assim se você. Portanto, o ouro em si não está superando o desempenho do índice S&P. Não é possível. Portanto, isso também não funcionaria. Então, começamos a pensar, será que podemos comprar imóveis? Mas como comprar um portfólio líquido de imóveis no valor de 500 milhões de dólares? E o problema era que os imóveis são avaliados com base nas taxas de juros. Portanto, se as taxas de juros chegarem a zero, o valor dos imóveis triplicará. Assim, os valores dos imóveis no verão 2020 eram extremamente altos, porque a taxa de juros era extremamente baixa. Então você começa a pensar, o que resta arte? Como posso encontrar um portfólio diversificado de artes de alta qualidade que tenha um valor justo? Não é fácil. Riscamos todas essas coisas da lista e pensamos, bem, e se pudéssemos consertar os defeitos do ouro? E quanto ao ouro digital? Isso levou à criptografia. E a ideia do digital ouro é, e se eu pudesse criar 21 milhões de moedas de ouro, desmaterializá-las, movê-las na velocidade da luz. E depois, tornar impossível que alguém crie mais moedas de ouro. E se eu pudesse movê-las em um computador, e eu pensei, bem, isso soa como ouro mágico, mas se Deus descesse do céu e dissesse, olha, eu vou administrar o sistema monetário, vou criar 21 milhões de moedas sagradas, vou armazená-las no céu e deixar que você as decomponha infinitamente. Vou permitir que você as mova telepaticamente entre quaisquer duas contrapartes e garantir que ninguém engane um ao outro. E prometo fazer o trabalho por quase nada para sempre. Você provavelmente pensaria que isso é bom. Quero dizer, isso provavelmente é um upgrade de todos os negócios existentes que você vai conseguir. Mas na ausência de uma divindade que se ofereça para fazer isso por você, então a próxima melhor coisa é, e se nós realmente criássemos esse sistema com criptografia e a internet e alguma tecnologia de semicondutores? Isso, em essência, é o que Satoshi fez. Satoshi criou uma rede de criptografia que é como o perfeito ouro de grau farmacêutico. Satoshi a chamou de sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Mas o que isso significava era, vou criar 21 milhões de moedas criptográficas, tornando-as subdividíveis em 100 milhões de Satoshi. Então, 1 quatrilhão de Satoshis. Vou usar o protocolo com SHA-256 hashing e permitir que você faça isso com chip semicondutor. Vou distribuir esse sistema Bitcoin em um nó, tornando-o aberto e gratuito. Assim, esse sistema virou uma forma de ouro criptográfico. Queríamos algo para substituir nossos dólares como ativo do tesouro. E, por meio de eliminação, tudo mais estava superfaturado ou defeituoso, não era aceitável do ponto de vista regulatório, porque eram títulos e não commodities. Então, encontramos a única coisa que poderia funcionar e você precisa passar por essa análise. Bem, havia 10 mil cópias.
Qual vencedor? Bem, o Bitcoin foi o vencedor entre as 10 mil cópias. Ele foi banido? Não, parecia que não seria banido porque o imposto de renda o designou como propriedade em 2014. E a última parte é, será que ela já foi hackeada? Bom, Satoshi tem 1 milhão de moedas. Elas valiam 10 bilhões de dólares na época em que estávamos procurando. Hoje vale 60 bilhões de dólares. E ninguém consegue hackear a carteira para obter esse milhão de moedas. E eu pensei que se ninguém descobriu como roubar 10 bilhões de dólares escondidos à vista de todos, então deve ser muito difícil de hackear. E depois de terminarmos tudo isso, embarcamos em nossa jornada de Bitcoin. É isso aí. Michael Saylor forneceu uma exploração profunda do potencial das moedas digitais para revolucionar o cenário financeiro e as suas implicações políticas. Ele enfatiza a importância de entender o papel deste ativo no fortalecimento de indivíduos e no desafio às estruturas de poder que existem hoje. Gostaria muito de ouvir as suas opiniões sobre algumas perguntas, que são: como é que você vê as moedas digitais influenciando o futuro do poder político e dos governos? Quais as medidas que os indivíduos, como você e eu, podemos tomar para alavancar esta tecnologia com maior autonomia financeira? Por favor, escreva aqui nos comentários em baixo, eu adoraria saber a sua opinião. Obrigado por sintonizar o Mentes Milionárias. Se gostou do vídeo, esmaga o botão de curtir, inscreva-se, compartilhe o nosso vídeo para obter mais conteúdo envolvente, mergulhando no mundo inovador das tecnologias descentralizadas, criptomoedas. Amanhã cá estarei novamente e até lá tenha um dia fantástico. Tchau, tchau.